Olá, amigos, capítulo 25, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E, talvez porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime figuração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamorear. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés e, agora, percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem, de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se, purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Bem, essa mensagem de hoje, ela nos fala e nos revela uma grande verdade com relação a nós mesmos. Muitos de nós vivemos e temos grandes ilusões a respeito de nós mesmos, assim mesmo como esse personagem da nossa história que se sentia
como coloca aqui o texto, forte, robusto, apto, aproveitável e melhor do que outras pessoas. Nós também alimentamos esse tipo de ilusões com respeito a nós mesmos, sendo muitas vezes incapazes de olhar frente a frente a verdade da nossa condição espiritual, da nossa pequenez ainda, da nossa miserabilidade, da nossa escuridão que vem da inconsciência, da imensa fragilidade que caracteriza ainda o nosso estágio evolutivo. Nós vivemos constantemente com armaduras emocionais que nos protegem dessa realidade. Essas armaduras provocam esse estado cavernoso de escuridão, onde nós não conseguimos enxergar, não é? Seja porque estamos armados, seja porque estamos no escuro da inconsciência. E é interessante no texto que, para auxiliar esse personagem que representa todos nós, Deus não manda a princípio a verdade, porque na sua infinita misericórdia e no entendimento do quanto a verdade pode ser difícil e assustadora de ser assimilada, ele manda então outros emissários, a fé, a caridade e a esperança, contando que estes emissários, que com a ajuda destes emissários, não é, que nos estimulam a conexão com Deus, que nos falam da lei de progresso, que nos falam do futuro, que nos falam do amor e do cuidado de Deus, nós encontrássemos força para fazermos o trabalho gradativo de enfrentamento da nossa própria verdade e de cura das chagas que ainda habitam em nossas almas. Mas, muito frequentemente, nós desperdiçamos essas oportunidades com questionamentos que nascem da nossa desconfiança, da nossa falta de confiança no Criador, ou com lamentações, com murmúrios que falam da nossa rebeldia, que falam da nossa posição muitas vezes ainda de vítimas, e assim, de lamentação em lamentação, nós vamos nos mantendo nesse estado de inconsciência, fazendo o que também o personagem faz, ou seja, culpando o ambiente fora dele, sem se dar conta de que esse ambiente reflete a sua própria condição interna. Então, muitas vezes, a percepção que nós temos da nossa vida, do ambiente emocional da nossa vida, é um reflexo da nossa vida interna, do nosso próprio psiquismo. E assim nós vamos, até que, na história, Deus manda, então, a luz da verdade, que permite ao personagem ver-se como ele verdadeiramente o é. E o que é importante nesse final é que, então, incapaz de lidar com essa verdade e de aproveitar aquela luz que abria as portas da libertação, convidando ao processo de cura, ao processo de reabilitação da sua alma, ele busca uma outra caverna. Ele foge de si mesmo mais uma vez. Para que nós possamos lidar com a verdade de quem nós somos, é imperativa a presença do alto amor, do alto perdão, e é imperativo que sejamos humildes no entendimento de que a humildade fala, sim, da nossa pequenez e fala também do quanto somos especiais e únicos diante do amor de Deus. A humildade é o equilíbrio que existe entre essas duas realidades, a nossa realidade divina e a nossa realidade
de que somos seres únicos para Deus, cada um de nós absolutamente especiais aos olhos e ao coração do Criador, mas ao mesmo tempo somos todos iguais e, em nossa condição evolutiva, ainda bastante pequeninos e necessitados dessa presença, desse amor para o nosso próprio reerguimento. Então é preciso uma postura de humildade para que possamos olhar para a verdade sem que a verdade nos destrua, para que ela se torne ponte, para que ela se torne oportunidade e para que, na medida em que nós consigamos enxergar a nós mesmos, que nós possamos perdoar a nossa própria humanidade, deixando de lado qualquer sentimento de vergonha, não é? Porque a vergonha e a culpa paralisam e fazem exatamente com que nós busquemos de novo a caverna escura. Então a presença do alto amor através da aceitação da nossa humanidade, do alto perdão, são fundamentais para que a gente possa, olhando a verdade que nos caracteriza nesse momento, entendamos que está nas nossas mãos o trabalho da nossa construção e o investimento do nosso vir a ser. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem para esse enfrentamento tão necessário na realização de que a resolução dos nossos problemas definitivamente não está fora de nós, mas dentro do nosso próprio coração. Muita paz.